Eu sou Henrique Brito, sou membro da Comissão de Neurocriminologia da Academia Brasileira de Ciências Criminais. Eu também sou instrutor de Criminalística e Técnicas de Entrevista credenciado pela Polícia Federal, faço mestrado em Perícias Forenses na Universidade de Pernambuco e sou pesquisador colaborador do Centro Africano de Estudos e Pesquisa em Terrorismo. E aí, junto comigo, temos duas presenças ilustres. A primeira delas vai ser a querida Aline Ross, que está aqui conosco, que é bacharel em Relações Internacionais pela Unicuritiba, pós-graduanda em História Contemporânea e Relações Internacionais, redatora da página de Política Internacional Diário das Nações e editora-chefe da revista O Diário. A Aline também é pesquisadora independente de extremismo político e religioso, com ênfase em terrorismo internacional e ascensão da extrema-direita na atualidade. E temos também o querido Gabriel Lins, que é o presidente da nossa Comissão de Neurocriminologia, que é gestor de projetos da Outthinker Institute Brasil, mestrando em Neuroengenharia do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lili Safra, presidente da Comissão de Neurocriminologia. Então, com isso que eu dou mais uma vez as boas-vindas a vocês, e nós vamos começar com a Aline falando um pouco sobre a experiência dela com pesquisa em terrorismo. Bom dia a todos. Vou colocar aqui agora a apresentação da Aline. Obrigada. Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Perfeito. Então, bom dia, queria agradecer o convite aí do Henrique e do pessoal desse evento que me chamou para participar. E queria trazer um pouco hoje de uma perspectiva um pouco diferente, porque acredito que a maior parte de vocês aqui seja da área do direito, da área da criminologia, né? E a minha perspectiva ela é um pouco mais política e geopolítica em relação ao terrorismo. Então, acho que talvez dê uma clareada assim, em alguns pontos importantes que a gente tem sobre esse tema, que eu acredito que são extremamente importantes para a gente entender o que mudou de lá para cá, sabe? Quais foram as consequências de tudo que aconteceu. E mais do que isso, né? Não só as consequências, mas os desdobramentos exatamente dos ataques do 11 de setembro. E esse 11 de setembro que também a gente rememora não só o ataque às Torres Gêmeas, mas também o golpe chileno ao presidente Salvador Allende, que dá início à ditadura chilena. Então, dois eventos importantes aí no dia 11 de setembro. Então, por favor, pode passar o slide. Obrigada. Então, o terrorismo em termos técnicos, para começar, a gente fala um pouco dos estados reféns da globalização, né? Então, a gente traz essa perspectiva de que os estados estão ali nesse movimento globalizatório, que é um movimento forte demais para ser impedido, porque a gente está falando de um movimento global em direção à democracia liberal, um movimento global em direção a mudanças completas no que a gente tem no cenário internacional. Então, a gente está falando aqui de poder ultrapassar fronteiras, a gente está falando de poder, ou pelo menos as promessas foram essas, né? Dessa divisão do capital entre todas as pessoas, né? De uma melhoria no padrão de vida, na qualidade de vida, e essas foram as promessas da globalização, e os estados ficaram reféns disso, né? Então, a gente tem aí esse primeiro panorama geral do quando esse terrorismo internacional ele começa. É no final dos anos 90, acompanhando, então, o processo globalizatório. E aí a gente tem ali o terrorismo e a dificuldade de conceituar, porque realmente a bibliografia sobre terrorismo ela é relativamente extensa, mas ela não é confluente. Então, a gente tem diversos autores falando diversos conceitos sobre terrorismo diferentes. Então, a gente não vê uma igualdade, realmente uma decisão, tipo, isso é terrorismo, né? Então, a gente vê que também esse termo terrorismo ele é usado muito politicamente, né? A gente tem o terrorista é todo aquele que não me agrada, que está contra o que eu acredito. Então, existe essa dificuldade dessa conceituação, e isso é um problema seríssimo para nós, enquanto acadêmicos, para conseguir reunir todos esses conceitos e tentar criar uma coisa dali, sabe? Tirar uma coisa dali sem cair muito no que é político e no que são decisões pessoais, que é terrorismo, ok?
E aí, os tipos de terrorismo, a gente tem o de Estado, então o terrorismo em que o próprio Estado age contra a sua população, né? Então, a gente estava falando aí da ditadura chilena, é um exemplo de terrorismo de Estado. A gente tem o terrorismo nacionalista ou separatista, que tem, por exemplo, nos casos no IRA e etc., que são grupos que querem, no País Basco também, que querem se separar do país do que fazem parte, então eles agem por técnicas terroristas, né? A gente tem também o terrorismo religioso, que acredito ser o mais comum, o que a gente mais conhece, pelo menos, né? Que é um terrorismo que é suplantado aí pelas questões religiosas, né? Ele fala do seu Deus, das suas religiões, das suas convicções religiosas, em nome de cometer esses atos terroristas. E o terrorismo ideológico, que acho que o mais comum também que a gente conhece são os casos dos países comunistas. Então, a gente tem aí grupos guerrilheiros ideológicos muito ativos, por exemplo, na União Soviética. Ok? E aí a gente tem o terrorismo doméstico versus o terrorismo internacional. Então, o terrorismo doméstico é aquele que se mantém dentro das fronteiras nacionais, enquanto o terrorismo internacional é o que ultrapassa essas fronteiras. E justamente esse é o papel da Al-Qaeda no terrorismo internacional moderno. Então, a Al-Qaeda, a gente está falando aí do grupo que cometeu os atentados do 11 de setembro, né? E o papel deles é exatamente mudar um pouco esse paradigma de terrorismo doméstico para terrorismo internacional, porque até então os terrorismos eram cometidos geralmente dentro das fronteiras e por razões sectárias, então questões tribais e etc., mais relacionadas ao próprio território. E a Al-Qaeda, ela muda essa perspectiva e passa a atacar pela primeira vez os Estados Unidos em seu território continental desde a Guerra de Independência. Então, a gente tem isso muda completamente as ideias do que é segurança, do que é o próprio terrorismo, do que é existir num mundo em que as pessoas discordam de você e discordam da política que o seu país faz. Então, a gente está falando aqui de uma mudança de paradigma extremamente importante. Pode passar, por favor? Obrigada. Então, o terrorismo, em termos ideológicos, a gente está falando de ideias fundamentalistas, que são aquelas ideias fixas em alguma coisa, você não consegue se desligar daquilo ali, você está sempre pensando daquela forma, daquele único jeito, e se discordam de você, está errado. Então, a gente tem aí uns fundamentalismos hoje em dia também, não só ligados ao terrorismo, mas ligados à política nacional e internacional. Então, o fundamentalismo é essa ideia fixa sobre alguma coisa, né? E aí a gente tem as ideias de ideologia e religião, que muitas vezes se confundem nesses casos. Por exemplo, no caso do ISIS, a gente tem essa mistura entre ideologia e religião, porque apesar de ser uma questão religiosa, o meu Deus, Alá, está comigo, a gente está falando de uma ideologia que é contra o Ocidente, que é contra os Estados Unidos, principalmente. E essas ideologias, elas ficaram muito mais fortes depois do 11 de setembro, sabe? Tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente está falando dos grupos terroristas que começam a odiar os Estados Unidos de uma forma muito absurda, muito mais do que era antes, e a gente está falando do povo que passa a odiar os grupos terroristas muito mais do que já era antes, né? Então, a gente tem dos dois lados essa ideologia muito forte de vamos destruir um ao outro. E é exatamente isso que a gente está falando quando a gente está falando de nós versus eles. Né? Então, a criação do grupo terrorista, ela é inspirada e ela é pautada na ideia de que existe um outro que quer me destruir. Né? Então, o terrorismo, a gente está falando de ISIS, por exemplo, a gente está falando de que a gente tem um grupo, os Estados Unidos, que quer destruir todas as ideias e as perspectivas e o modo de vida dos islâmicos. Ao mesmo tempo, a gente tem os Estados Unidos numa guerra ao terror extremamente bizarra e uma perda de dinheiro e de tempo absurda, dizendo que eles que são terroristas e que eles não merecem viver porque acreditam, fazem coisas horríveis, ok, ninguém está discordando disso, mas que, de certa forma, tem uma certa razão no fundo ideológico, né? Porque os Estados Unidos está sempre
se metendo, digamos assim, nos negócios, no Oriente Médio, na vida do dia a dia da população. Então, a gente tem os dois lados e principalmente o que eu acho interessante é que os terroristas, eles nunca falam, nossa, eu sou terrorista. Né? O que eles têm é uma ideologia. Então, não é uma questão de eu acho que eu sou mauzão, vulgo malvadão, como é o funk aí que está tocando. É toda uma questão de ser... de estar pautado sobre essa ideologia, sobre essa ideia religiosa, sobre essa ideia fundamentalista de que aquilo ali me permite fazer o que eu preciso fazer para vencer essa guerra, que é o que eles acreditam que está acontecendo. E aí a guerra é exatamente essa ameaça, né? Então a gente tem exatamente essa sensação de que existe um outro que quer me destruir e por isso eu preciso me proteger, eu preciso me armar, eu preciso atacar antes que ele me ataque. Então, tudo isso ajuda a criar esse pensamento terrorista. E aí, o terrorismo islâmico moderno é exatamente o que pauta tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico, que era ISIS, depois virou EI, enfim, o Estado Islâmico. E a maior parte dos grupos, e depois o Henrique vai poder falar mais um pouco sobre como eles atuam, principalmente no continente africano, mas esse terrorismo islâmico moderno, ele tem uma característica muito forte, que é essa dicotomia entre querer ignorar o que é moderno, ou seja, retomar as ideias clássicas do Islã, da mulher submissa, das roupas, do tipo de trabalho que se pode fazer, do tipo de comida que se pode comer. Então, essa tentativa de retomar essas ideias do Islã antigo, mas, ao mesmo tempo, usando ferramentas modernas, que são, por exemplo, a internet, que se usa para o recrutamento, principalmente a internet, na verdade. Então, a gente tem o recrutamento, a gente tem toda a parte de radicalização. No YouTube, você tem vídeos de grupos terroristas, né? O YouTube e o Facebook, principalmente, estão tentando dar uma suprimida nesses vídeos, mas está sendo bastante difícil, porque é difícil de ver o que está acontecendo e tal. E fiquei sem slide. Então, fica mais difícil saber o que está acontecendo ali naquele caso. Peraí, vamos esperar voltar. Aí. Então, o que eu estava falando é que a principal característica do terrorismo islâmico moderno é exatamente esse uso das redes sociais, da internet, etc., e a dificuldade que essas redes têm em suprimir esse tipo de conteúdo, principalmente o conteúdo de radicalização, que é um conteúdo que efetivamente não é necessariamente considerado como conteúdo terrorista, porque ele pode estar só falando de um tema político aleatório, como, por exemplo, porque os Estados Unidos é mal com o Oriente Médio. Isso não pode ser considerado terrorismo, porque ainda cai na questão do que é liberdade de expressão. Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade de suprimir esse tipo de conteúdo. Pode passar, por favor? Então, a gente está falando num contexto que ele surge dessa globalização, como eu estava falando, e essa globalização ela permite essa multiplicidade, essa liberdade, em contrapartida das ancoragens tradicionais e sociais clássicas. O que eu estou querendo dizer aqui? A gente está falando de um mundo que não é mais o que a gente está acostumado a viver, em que todas as verdades elas são facilmente desmentidas, em que a gente questiona tudo, em que a gente tem 1 milhão de possibilidades. Então, hoje em dia, quando a gente está na época de vestibular, por exemplo, só de engenharia, acho que deve existir umas 10. Então, a gente tem essa multiplicidade de opções e essa dificuldade em tomar as nossas próprias decisões, porque tudo que a gente faz somos só nós que somos responsáveis por essa decisão. A gente não tem mais essa ancoragem religiosa, a gente não tem mais essa ancoragem familiar tão forte quanto costumava ser. Então, a gente tem essa sensação de estar um pouco à deriva na sociedade. E isso é uma dificuldade muito grande, eu acredito, para todos nós, mas em específico porque gera essa desorientação social e mental. Ali eu coloquei como o ápice de ser livre e estar sozinho, né? Que é essa infinita insatisfação, então nada nunca tá bom, e isso é uma coisa que o próprio sistema faz a gente sentir que não é suficiente o que eu estou fazendo, eu não vou conseguir, ou eu vou conseguir, e daí eu viro um babaca, porque eu consegui, você não merece, porque para mim deu certo e para você não deu certo, então você não trabalhou o suficiente. Então a gente está numa sociedade muito complexa e muito difícil de... E isso
muda para nós... Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, beleza. Isso muda para nós completamente a forma em que a gente enxerga esse mundo, em que a gente se relaciona com esse mundo. E aí, a fuga da realidade, ela pode vir através das ideologias, das religiões, das crenças, que é exatamente o que acontece quando a gente está falando de terrorismo. Ok? Pode passar, por favor. E aí eu vou falar um pouco sobre quem é o terrorista, né? Porque principalmente depois do 11 de setembro, a gente tem amplos estudos sobre personalidade ou doenças mentais que queriam fazer um enquadramento dessas pessoas dentro de determinados grupos, né? Então, essas pessoas são psicopatas, então essas pessoas são, enfim, qualquer tipo de desvio mental possível. E a verdade é que esses estudos não deram em nada, porque essas pessoas são pessoas normais que simplesmente se radicalizaram de alguma forma. Não é como se elas tivessem alguma doença ou algum problema mental que justificasse esse tipo de atitude. Elas são simplesmente pessoas normais que estão perdidas e que buscam nessas ideologias o pertencimento, essa sensação de missão, a questão de heroísmo, de amizade, de conforto, de segurança física e psicológica. Então, a gente está falando de pessoas que estão buscando ser alguém no mundo, porque viver hoje em dia é ser mais um. Então, essas pessoas, elas querem deixar sua marca. Então, eu vou deixar minha marca como? Eu vou deixar minha marca sendo um terrorista. Ok? É claro que cada pessoa vai imaginar isso de uma forma diferente, né? E a gente está falando que contextos diferentes criam pessoas diferentes, todo mundo acho que aqui já aceitou isso, que a gente está falando de como as pessoas são criadas em determinados contextos, em determinadas, e que esbarram com determinadas coisas que podem determinar completamente qual vai ser o futuro que você vai das suas decisões. Então, a gente está falando aqui de razões múltiplas, de razões sociopolíticas, não necessariamente só de, nossa, hoje acordei e decidi parar ou parar de pensar racionalmente e começar a ser um terrorista. Não é assim que funciona, não é por isso que uma pessoa se torna terrorista, né? E até hoje, quem é o terrorista é um dos principais fatores que a gente discute, né, nessa discussão sobre terrorismo, né? Então, a gente está tentando entender quem é o terrorista ainda, mesmo 20 anos depois dos atentados do 11 de setembro. Como eu não estou com tempo, só para entender que... Oi, Aline. Só para avisar que tá terminando mesmo. E outra Beleza. coisa, teve gente falando que o áudio estava melhor quando tu estava com fone. Aí, se tu puder colocar de novo. Eu estou tentando, só que eu não sei por que ele desligou, eu vou tentar. Melhorou? Pronto. Vamos tentar continuar. Termina essa parte e aí a gente abre para algumas perguntas depois, beleza? Tá, eu acho que só tem mais um slide. Perfeito. Pode passar, por favor? Isso, perfeito. Então, só para terminar aqui, a gente vai falar um pouco sobre perspectivas, né? Eu até peço desculpa porque não dá para aprofundar muito nesse tempo que a gente tem. Eu gostaria de falar muito mais coisas para vocês, mas acho que para dar um apanhado geral tá bom. Então, 20 anos depois, o que a gente tem de mudanças? A gente tem mudanças para além do visível, porque o que é o visível? A gente tem barreiras mais importantes nos aeroportos, por exemplo, quando a gente vai viajar. A gente tem o funcionamento e a atuação, por exemplo, da CIA e do FBI muito mais intensos. Você consegue perceber que essas instâncias de segurança internacional passaram a ser muito mais fortes e muito mais importantes depois do 11 de setembro. Mas mais do que isso, a gente tem uma mudança de paradigma, porque a gente passa, então, de ver os Estados Unidos, e principalmente a gente passa a ver o sistema internacional numa luta entre o capitalismo e o comunismo, para passar a ser uma luta entre os Estados Unidos e o Ocidente, de uma forma geral, contra o terrorismo. E aí, a gente tem um problema, porque atualmente a gente está perdendo um pouco disso, sabe? Os 20 anos, eles não conseguiram segurar esse panorama do que é a guerra ao terror tão intensamente. Então, o que acontece? Hoje a gente vê uma mudança desse foco dos Estados Unidos, principalmente do Ocidente, do terrorismo para a China. Então, a gente está tendo essa alteração de paradigma novamente, a gente está passando por esse momento, né? Não só a China, mas vamos chamar ele de Eurásia, então a gente está falando de Rússia, China, a parte norte da Ásia.
E aí a gente está falando também de recrudescimento das fronteiras, que foi uma coisa muito evidente, né? E o terrorismo internacional, então, ele passa a ser uma preocupação já nos 5 anos imediatos, principalmente. Assim. Em relação aos desdobramentos, a gente está falando principalmente da guerra ao terror, então a invasão ao Iraque e ao Afeganistão. Iraque claramente não deu certo, o Afeganistão acabou aí há um mês atrás, não sei se chegaram a ver o último soldado americano deixando o Afeganistão, tem até uma foto super legal assim. Claramente, as duas guerras foram perdidas pelos Estados Unidos, não tem vantagem nenhuma, eles perderam dinheiro, tempo, todos os tipos de ajuda que eles podiam dar lá no Afeganistão, eles deram, e quando eles saíram, o Talibã voltou ao poder, ou seja, uma guerra claramente perdida, nada aconteceu durante esses praticamente, nem deu 20 anos, mas 18 anos da invasão do Afeganistão. Uma guerra inútil, uma perda de vidas e de tempo, de dinheiro completamente desnecessária, e que não levou a nada, não levou a uma solução do terrorismo internacional. E principalmente, o que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar, no atentado do 11 de setembro, a maior parte dos terroristas eram sauditas. E os Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão. Nunca invadiu a Arábia Saudita. Então, a gente vê que também existe um teor político nessas invasões. Não são somente, vamos proteger aqui o nosso país dos que nos afetaram tão fortemente no coração de Manhattan. A gente está falando de questões políticas aqui. Porque se fosse para proteger o nosso país, a gente podia ter simplesmente invadido a Arábia Saudita e tranquilo, a gente estaria certo, de certa forma. Aí seria o que a gente chama nas RI de guerra justa. Mas nesse caso não foi. Eles invadiram o Iraque e o Afeganistão simplesmente porque, vamos justificar a nossa guerra ao terror, então, invadindo esses dois países. E aí, o último tópico que eu queria falar é união ou divisão. Porque quando a gente tem um atentado, um evento tão catastrófico e tão intenso numa população específica, a gente espera que o que aconteça é uma união desse povo para combater esse mal que está ali nos ameaçando, né? Mas o que acontece é que o que a gente enxerga, os Estados Unidos que a gente enxerga hoje, ele é um país paranoico, no sentido de que busca enxergar problemas em tudo, todo mundo é seu inimigo. É um país desunido, porque ao invés de se unir, começou a buscar essa questão essa divisão no sentido de eu não gosto de terroristas, eu não gosto de imigrantes, eu não gosto dos latinos, e aí isso se expandiu de uma forma absurda pelos Estados Unidos, principalmente nos anos seguintes ali. E por último, a gente tem a questão de um país muito louco, assim, tipo, que quer alguma coisa para fazer. Então, a gente acabou uma guerra agora no Afeganistão, podem esperar que no futuro eles vão fazer uma guerra. Não necessariamente uma guerra física, uma guerra com armas, mas guerras comerciais, porque isso ajuda os Estados Unidos a se sentir sempre ativo no sistema e também dá uma mitigada no fato de que eles estão perdendo o poder de uma forma absurda. Então, o resultado dos 20 anos do 11 de setembro não é dos melhores para os Estados Unidos, não. Obrigada, gente. Obrigado aí pela breve contribuição, Aline. Infelizmente, o tempo está sendo bem apertado, já até passou aqui, mas vamos continuar. Inclusive, normal. Vamos deixar as perguntas para o final, porque senão pode acabar não dando tempo direito para eu e Gabriel falarmos. Então, vou começar com só um minutinho, gente. Ok. A fala de Aline foi bem interessante para que a gente compreenda um pouco sobre as motivações, sobre o que é que tem acontecido aí nessa questão geopolítica ao redor do mundo. Porque a gente não aprende muita coisa aqui no Brasil sobre como realmente funciona o terrorismo, o que é extremismo político. A gente não sabe diferenciar, isso aqui é guerra ou isso aqui é um atentado terrorista. Existem regras numa guerra, por exemplo. Então,
foi interessante para a gente ter pelo menos uma noção aí de que existem coisas que delimitam, de alguma forma, apesar de ser muito confuso em alguns casos, o que está sendo um ato de guerra, o que é terrorismo, enfim, isso é uma discussão gigantesca que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando. Mas vamos lá. Eu vou aprofundar um pouquinho aqui na atuação de grupos terroristas, porque a gente vai discutir como é que está essa questão do terrorismo nos dias atuais. Porque muita gente acha que terrorismo é só uma coisa que acontecia na época do atentado do 11 de setembro, que é uma coisa que ficou no passado, teve essas guerras aí de 20 anos atrás, mas e hoje em dia? Então vamos ver o que está acontecendo hoje em dia. Pode passar. Eu trouxe informações aqui do Índice Global de Terrorismo, que é um relatório produzido anualmente por várias entidades internacionais que produzem pesquisas científicas sobre terrorismo. É uma fonte maravilhosa para extrair dados. E aí vamos discutir algumas coisas aqui. Próximo. Vejam só, começando aqui, regiões mais afetadas por terrorismo. Quanto mais vermelho aqui é a região mais afetada, certo? Então, parando aqui para pensar, a gente já tem uma coisa interessante para discutir, que é o seguinte: toda vez que acontece um ataque terrorista em algum país, tipo França, Itália ou nos Estados Unidos, a gente vai ficar sabendo, vai aparecer uma notícia, nem que seja só uma pessoa esfaqueou alguém numa igreja, a gente vai saber, vai sair em todos os jornais. Só que quantos de vocês viram alguma notícia sobre ataques terroristas acontecendo na África, no Oriente Médio e na Ásia? Eu tenho certeza que foi muito menos, isso se é que vocês viram alguma notícia. Só que aí é que tá, gente. A grande maioria dos ataques terroristas acontece nessas regiões. Então, a gente fica sabendo só dos 2%, 3% que acontecem em países ocidentais. Então, é exatamente o oposto. Então, já é importante aqui desmistificar isso. O terrorismo acontece com muito mais frequência, com muito mais intensidade nessas áreas aqui, na África, Oriente Médio e partes da Ásia, certo? Pode passar. E aqui, ainda sobre o índice global do terrorismo, vejam só, aqui está um ranking de países que sofrem mais com o terrorismo. Então, se você vê aí, olhem os 5 primeiros. Aliás, dá para ver aí tipo os 10 primeiros. Não tem Estados Unidos, não tem França, não tem Itália, Alemanha, não tem nada disso. Então, não são nesses locais onde realmente está a maior parte do problema, digamos assim. Tem regiões na África em que o terrorismo é uma rotina, é uma coisa normal que acontece diariamente. Então, não é que nem nessa parte ocidental do planeta, onde acontecem alguns casos mais isolados, digamos assim. Próximo. Aline, me avisa do tempo aí, caso eu passe. Preciso que alguém me dê um ok aí. Continuando aqui, temos outro fato bem interessante, que é o seguinte: a maior parte do terrorismo acontece em um local específico que vocês já conhecem o nome, se chama Afeganistão. Vejam só esse gráfico. Esse é um gráfico de mortes que ocorreram por terrorismo no ano de 2019. E aí vejam só, quase metade delas, aqui ó, a primeira barrinha, 41%, quase metade delas aconteceram só no Afeganistão. E aí depois a gente tem aqui Nigéria, Burkina Faso, Mali, Somália, só para vocês terem uma noção da proporção da coisa. Próximo. Agora vamos lá, discutir um pouquinho sobre alguns dos grupos assim mais conhecidos, começando pelo Talibã. Com certeza vocês pelo menos ouviram falar, principalmente por causa das notícias mais recentes em relação à tomada do Afeganistão, do governo do Afeganistão pelo Talibã. Mas vamos lá. O que é o Talibã? Vamos aprender o básico aqui sobre o que é o Talibã. Pode passar. Então, ele é um grupo que surgiu faz um bom tempo já, em 1994, e se instalou no Afeganistão em 96. Uma coisa interessante, já para a gente entender por que o Talibã é tão famoso e tão temido assim. É comum que grupos terroristas vitimizem a população civil. Só que no caso do Talibã, eles atacam com frequência alvos militares. Então, já tem essa ousadia, digamos assim, maior. E aí vamos lá, vamos para os números. Eu gosto muito de trazer estatísticas e números para vocês terem noção da gravidade da coisa. Só no ano de 2019, o Talibã causou 4.990 mortes. Então, mais uma vez, isso aqui é para mostrar que o terrorismo não é só um fato isolado, em que morre alguma dezena de pessoas.
tem grupos terroristas que são responsáveis por uma quantidade gigantesca de mortes. E, como eu falei, isso acontece de uma forma rotineira em certas regiões da África e Oriente Médio. Pode passar. Aqui eu trouxe essa matéria para mostrar para vocês o quanto o terrorismo ainda está presente nos dias atuais. Olha só. Isso aqui foi uma matéria sobre um ataque que aconteceu numa base militar. E o ataque foi executado pelo Talibã. Essa matéria é de abril de 2021. Então, o terrorismo não é uma coisa só de 20 anos atrás, não. Está acontecendo agora. E também não parou por causa da pandemia, não. Continua acontecendo. Pode passar. Vamos lá para mais 2 grupos aqui, passando rapidinho para vocês terem uma noção. Boko Haram. Esse aqui é um pouco menos conhecido, pelo menos para o pessoal que não estuda sobre terrorismo, mas também é um grupo muito grande, muito influente na África. Então, vamos lá. O que é o Boko Haram? Pode passar. Recapitulando, o Talibã ele age majoritariamente no Afeganistão. O Boko Haram ele atua majoritariamente na região da Nigéria. E aí, vamos lá, estatísticas de novo. Em 2019, o Boko Haram é responsável por 1.068 mortes confirmadas. Bem menos do que as estatísticas em relação ao Talibã, mas, de qualquer forma, ainda bem assustador, considerando que isso foi só a quantidade de pessoas que foram mortas em um ano. E aí, quando a gente vai ver num período de tempo maior, olha só, foram mais de 19 mil mortes nos últimos 10 anos, causadas pelo Boko Haram. Gabriel falou, minha, você mais curta ainda que a internet tá muito ruim. Beleza, Gabriel. Então tá, eu não vou falar tão corrido assim, não. Pode passar. Eu estou mostrando aqui os grupos terroristas e estou mostrando eventos de ataques que aconteceram bem recentemente. Mostrei aquele do Talibã que atacou uma base militar em abril de 2021. Aí eu trouxe esse outro aqui, que foi um ataque conduzido pelo Boko Haram na Nigéria, no final do ano passado. Eles mataram 43 pessoas, cortando as gargantas deles. E por que eles fizeram isso? Eles suspeitavam que o pessoal dessa comunidade estava compartilhando informações sobre eles com as autoridades locais. E aí, por isso, eles executaram 43 pessoas. Então, é assim, não tem piedade, não tem... realmente, eles estão agindo com esse intuito de causar terror, de mostrar o poder que eles têm de aniquilar qualquer pessoa que eles quiserem, qualquer pessoa que se oponha a eles. Próximo. Aqui, o famoso Estado Islâmico, que aí eu suponho também que a maioria de vocês já ouviu falar, e como a Aline falou, né? Você já vai achar siglas de ISIS, ou só IS, ou EI, ou ainda mais Daesh, que é um nome um pouco menos conhecido aqui. Então, tem vários nomes para esse grupo. E, além do mais, tem uma discussão mais profunda aí, que é, será que isso é um grupo individual? Será a Al-Qaeda, por exemplo, é outro grupo? Porque, pelo menos até onde a gente sabe, a Al-Qaeda poderia ser melhor definida como sendo uma rede de grupos, não necessariamente um grupo específico. Então, tem toda essa questão, é muito complexa, bem confusa. Então, eu vou só mostrar aqui algumas terminologias para ficar mais didático também, por causa do tempo reduzido. Pronto, eu ia dizer para passar, já passou, ótimo. Então, como eu falei, ainda tem outras siglas aqui, ó, por exemplo, pode ser chamado de ISIL ou IS. E o que significa essa sigla? Você pode chamar de Estado Islâmico, mas normalmente se chama de Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Seria o nome completo, digamos assim. E aí já está dando uma pista de onde eles atuam majoritariamente, que seria no Iraque e na Síria. E aí ele é um grupo extremamente organizado e muito mortal. Por exemplo, desde 2014, como a gente pode ver aqui no slide, eles causaram mais de 30 mil mortes. E o Estado Islâmico é uma coisa assustadora em relação à quantidade de recursos que eles têm, principalmente em relação a recursos tecnológicos. Eles têm pessoas que são responsáveis por marketing, eles têm pessoas responsáveis por design, eles produzem artes, revistas, eles produzem um material muito interessante para atrair pessoas para se alistarem. Então, eu já tive contato com esse material, a Aline também, e é realmente uma coisa assustadora, gente. São revistas em que eles glorificam a atuação deles e é muito bem feito. É realmente assim, uma coisa muito, muito, muito bem feita. E aí, a forma que a narrativa das revistas são construídas, elas fazem parecer que eles são salvadores, que eles são heróis. É realmente muito interessante como eles conseguem inverter isso aí e fazer parecer que o que eles estão fazendo é um trabalho divino.
E tem uma revista popular que foi produzida pelo Estado Islâmico que se chama Dabiq. Tem uma também que é famosa, era divulgada pela Al-Qaeda, é a Inspire. Enfim, eles realmente evoluíram bastante em relação a essas estratégias de recrutamento. Inclusive, tem casos documentados de... A Lene falou de que existem vídeos no YouTube, existe todo esse material sendo propagado pelas redes sociais, apesar as redes sociais estarem tentando combater isso. Só que já tem relatos de recrutadores de grupos terroristas tentando encontrar pessoas em jogos online. Então, você está lá jogando, sei lá, Fortnite, você está jogando World of Warcraft, e aí chega alguém para lhe abordar, para tentar lhe recrutar para um grupo terrorista. Então, eles estão evoluindo bastante. Isso sem nem mencionar a capacidade bélica deles, né? Que eles têm armas enfim, poder de fogo altíssimo. E aí, mais um exemplo de ataque recente. Nesse caso, foram 2 mulheres-bomba que detonaram no mercado em Bagdá. Isso foi, em janeiro de 2021, muito recente. E aí deixaram 32 mortos e 110 feridos. Pode passar. Aqui outro mapa interessante, que é só de ataques que aconteceram em 2019. Olha só. Isso aí é outra coisa que geralmente a gente não vê nos jornais. A gente fica sabendo de um ataque terrorista, tipo, teve um esse ano, lá nos Estados Unidos, ou lá na França. 1 ou 2, assim. Aí, de vez em quando, a gente vê alguns numa sequência de um mês, né? Tipo, teve um aqui, um na Itália, um na França, um na Alemanha. Aí, pronto. Passa o resto do ano, a gente não sabe mais de nada. Sendo que olha só a quantidade de ataques que tiveram só em 2019 nas regiões que eu falei, principalmente. Vocês podem ver aqui na África tem muito e muito também no Oriente Médio. Inclusive, é interessante que se vocês pararem para prestar atenção nesse mapa aqui, vamos focar aqui na África. Se vocês verem, mais ou menos aqui na metade do continente é onde está acontecendo mais ataques, certo? Essa região aqui a gente chama de Sahel, ou Sahel, que seria uma região abaixo do deserto do Saara. Essa região aqui, ela é conhecida por ter muita instabilidade política, porque os governos não conseguem exercer, digamos assim, um bom law enforcement, uma autoridade para proteger a população lá. Então, fica como se fosse uma terra sem lei. E aí tem muitos grupos terroristas que acabam se instalando nessa região e atacando a população, e o governo não consegue proteger essa população. Que nem o caso que eu mostrei do Boko Haram, que cortou a garganta de 43 pessoas num vilarejo. E as forças policiais, infelizmente, não têm poder para conseguir proteger a população. O que não é necessariamente um bom motivo para a gente fazer intervenções militares, tá? Como a Aline falou, não é uma forma muito eficiente. Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas o que as pesquisas têm mostrado é que as intervenções militares têm tido um efeito nulo ou piorando ainda mais a situação do terrorismo nas regiões. Tudo bem que a gente pode discutir aqui, porque não precisa ser uma opinião só categórica, do tipo, não use exército de jeito nenhum, ou então tem que usar exército e matar todo mundo mesmo. Tem vários espectros aí da intervenção militar. Por exemplo, a gente pode utilizar o exército para treinar a polícia, para instalar uma segurança maior, enquanto a própria comunidade tenta progredir. Então, existem vários espectros aí do que seria utilizar o exército para tentar resolver esse problema. Mas não vai adiantar ficar só tentando explodir todos os terroristas. Não adianta. Não existe pesquisa defendendo esse tipo de atuação. E aí, por último, eu estou adorando que a pessoa que está passando está realmente antecipando quando eu vou pedir para passar o slide. E aí, outra coisa que eu acho importante para mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente vê problemas que acontecem na África, problemas sociais ou problemas de guerra, ou nesse caso aqui o terrorismo, o que eu vejo é que parece muito que a gente acaba vendo a África só como um lugar de pobres coitados, um lugar onde está todo mundo lá morrendo e a gente tem que salvar eles. Só que eles também sabem lutar por si sós. E um exemplo disso é o Centro Africano de Estudos e Pesquisa em Terrorismo, que é esse centro aqui, do qual eu colaboro. Então, existem entidades da própria região da África que estudam o problema e tentam pensar em como resolver ele. E aí é bem interessante porque esse centro trabalha com pesquisadores de vários outros países. Então, é muito bom ver que existe uma cooperação internacional para tentar combater o terrorismo. E essa cooperação internacional
não está acontecendo só de um jeito militarizado, também está acontecendo de uma forma científica. E é muito interessante, muito recompensador poder fazer parte dessa cooperação internacional. Pronto, último slide aqui. Para quem se interessar e tiver com o inglês em dia, o Centro de Pesquisa ele produz uma revista, um jornal científico, que é o Jornal Africano sobre Terrorismo. Tem algumas edições com artigos que eu escrevi para essa revista. E aí, para quem quiser, é só pesquisar no Google, ou então fala comigo depois. Eu vou deixar meu Instagram aí e eu mando o link para vocês. Só para vocês saberem que existe realmente uma linha de pesquisa voltada para terrorismo. E que o terrorismo, infelizmente, é um problema muito contemporâneo. Não ficou para trás na história lá com 11 de setembro, não. E aí, com isso, eu encerro a minha fala. Aqui tem mais algumas informações sobre o meu currículo. Adorei aí que a Amanda já colocou o arroba do meu Instagram. Adorei que o pessoal já está lendo minha mente aqui. E aí tem, enfim, para quem se interessar, tem mais informações sobre o meu currículo. O meu Instagram está aqui embaixo também. E com isso eu encerro a minha fala. Agora eu vou passar para o presidente da comissão, Gabriel Lins. Gabriel, está conosco. Oi, dá para me ouvir? Pronto, aí depois que o Gabriel falar, a gente abre um tempinho para as perguntas antes das 10 horas. Você consegue me ouvir? Estou ouvindo. Sim, conseguimos. Consegue me ouvir? Sim. Sim. A mim tá travado aqui. Só consegui ouvir uns sims sobrepostos aí. Oi, Gabriel. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Gente, eu tô no meio do nada, certo? Eu tô aqui a pesquisa. Eu tô literalmente no meio do nada. Eu tô a 4 horas da cidade mais próxima. A internet que eu tenho aqui é via satélite, é horrível. Pra mim tá muito travado. Meu Deus. Por enquanto está dando para te escutar, então se quiser começar falando, eu te aviso se por acaso cair ou se ficar travando. Vocês conseguem me ouvir em tempo real? Eu acho que sim, né? Tá dando. Ok. Então, vamos lá. Eu nem sei se me apresentaram, porque eu tava travado aqui para mim. Meu nome é Gabriel Lins, certo? Sou presidente da Comissão de Neurocriminologia. Eu tenho graduação em biomedicina, sou habilitado em neuroradiologia, fiz mestrado em neuroengenharia, tenho especialização em neurociências clínicas, tudo neurociência, certo? Neurociência e tudo. Todas as formações possíveis imagináveis eu tenho aí no meio. E eu trabalho com neurocriminologia, vão fazer 3, 4 anos, eu acho. E aí, meu primeiro contato com o terrorismo foi... sim, eu esqueci de comentar, eu sou ex-oficial do Exército, certo? Então, quando eu estava no Exército, eu tenho vários amigos que, na época, foram para o Haiti, foram para a África, foram para vários lugares aí pelo mundo que são, na época, lugares que estavam em conflito, certo? E foi a partir daí que eu comecei a ter contato com essa área de terrorismo. Minha principal área de estudo era entender como se fosse assim, não é só entender, porque a gente queria modelar também, queria poder prever esse movimento terrorista. Então, a gente queria entender, por exemplo, alguns pontos como eles conseguiam convencer as pessoas. Aí existem as respostas fáceis e as respostas difíceis, certo? Tem as respostas que a gente pode ir pela linha mais psicológica, mas assim, não, eram pessoas que eram mais fragilizadas, ou talvez que não tivessem tanta educação, e por ser facilmente convencidas de que era por um bem maior, coisa do tipo. E a gente também tem as respostas mais complexas. Existem elementos na alimentação, elementos até na própria criação das pessoas, em que você começa a ter alterações comportamentais, certo? Alterações de como o cérebro ele vai se modelar a esse meio. E aí, por exemplo, pessoas que têm uma alimentação com um alto número aí de elementos inflamatórios ou com metais pesados, elas são pessoas que elas têm
dificuldade de fazer autoprocessamentos cognitivos. Então, a gente chama que ela fica com baixa consciência, certo? Uma pessoa que ela fica vivendo em baixa consciência, ela tem dificuldade em fazer raciocínios muito complexos, ou fazer a famosa metacognição, que é basicamente pensar criticamente sobre algo. E aí, quando a gente começa a estudar sobre aonde ocorre terrorismo, onde ocorrem essas coisas, a gente começa a ver um combo de várias situações. Eu já trabalhei em parceria tanto com a BIM quanto com a Interpol. Quando eu estava na França, eu morei na França por um tempo, em 2019, eu tenho um amigo meu que é da Interpol. Para quem não sabe, a Interpol tem uma das sedes dela fica lá em Lyon, na França. E aí eu estava conversando com ele na época sobre a questão realmente do terrorismo na África e como eles estavam tentando acessar a França, né, que teve aquele atentado de Charles Hebdo, né? E aí ele me disse uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, terrorismo é uma coisa que na verdade sempre existiu, porque o terror era uma forma de controle. Então, eu fiquei imaginando, mas o controle sobre medo causa aquele ódio, o ódio causa, ou como até a própria Aline falou, né? A gente tem duas situações, duas pessoas se unem em prol de odiar alguma coisa, ou se separam para cada um odiar o outro. Mas tem um elemento em comum aí, né? E aí, quando a gente vai pensando pela neuro, a gente começa a pensar em como é que isso vai modelar as pessoas. E quando começa a criar crianças nesse meio. Para quem não sabe, a criança, ali no seu período ali, do seu, até os 3, 5 anos, ocorre um período podamento neuronal, que é quando o cérebro começa a se adaptar, a se modelar. Tá, Necessária, certo? É Voltou. uma coisa que ele só atrapalha a vida da gente. Mas que inicialmente. Oi? É que deu uma cortada, mas já voltou. Pode continuar. Voltou. Segue. Tá bom. Então, existe um mecanismo fisiológico por trás do preconceito, certo? O preconceito, ele está dentro vamos dizer assim, o nosso cérebro, beleza? Vocês param para pensar, nós somos Homo sapiens, certo? Homo sapiens que nem éramos há 2.000 anos atrás. O preconceito, ele é nada mais, nada menos do que um mecanismo dentro da categoria de mecanismo de sobrevivência do ser humano. Ele monta uma base do que é perigoso, do que ele escuta que é perigoso, e ele diz, ok, essas são coisas ou pessoas que, se eu ver, tem a chance de eu me dar mal. E aí, por causa desse mecanismo de sobrevivência, ele acaba juntando essas informações. Só que como a gente pode usar hoje a metacognição, e a gente não está vivendo mais num período em que a gente está em constante guerra, pelo menos a maioria de nós, ele é um mecanismo que acaba sendo desnecessário. Entretanto, ele ainda vai induzir a gente aos nossos bias, né? Vai induzir a gente a ter raciocínios que são parciais. Por exemplo, se você usa uma inteligência artificial para nossos celulares mesmo que destravam com o nosso rosto, com a nossa face, se a inteligência artificial dele for ter sido treinada com um banco de dados só com faces europeias, uma pessoa da África, por exemplo, que a face ela tem formato e cor diferente, a inteligência artificial Eita, a impressão minha é o Gabriel caiu. Ah, voltou. eu acho que eu Gabriel, caí. Gabriel, Oi. deram uma sugestão de tu fechar a câmera para ver se corta menos. O que é que tu acha? De desligar a câmera? Ok. Para ver se melhora. Vocês conseguem ouvir bem? Sim. É porque onde eu tô aqui, se passar uma nuvem entre eu e o satélite, já não tem mais internet. Mas espero que me perdoem. Espero ter dado uma informação relevante para vocês. Então, vamos lá, continuando. Então, vamos resumir em 3 fatores, certo? A gente tem alterações do ambiente que vão causar alterações no cérebro, a gente tem alterações culturais que vão modelar o cérebro, e a gente tem o como isso pode ser conduzido, certo? Então, se você parar e pensar em situações como o nazismo ou a questão da China, por exemplo, também, né, em que você tem grandes massas que estão sendo controladas, você pode pensar que, beleza, o quanto eles estão sendo controlados a ponto de eles acharem que isso é realmente bom. Porque existe uma grande diferença entre a pessoa mandar você fazer uma coisa e você, meu Deus, que saco, mas eu vou lá e faço,
ou eu realmente quero ir lá fazer. São tipos diferentes de controle. Então, também são tipos diferentes de poder. Porque você pode ter o poder de obrigar alguém a fazer algo ou convencer alguém a fazer algo. E quando você começa a trabalhar com estruturas de algumas alimentações que você pode mudar, alguns comportamentos culturais que você pode mudar, como, por exemplo, tem alguns países em que a mulher tem que obedecer ao homem. Mas será que a mulher concorda com isso? Todas as mulheres concordam com isso? Provavelmente não. Por quê? Porque elas também têm metacognição, elas têm a capacidade de pensar criticamente, e isso pode combater o elemento cultural. Porque, como eu pensei, existe um tripé, certo? Entre ambiente, cultura e a fisiologia da pessoa. Então, se você tira desse tripé e a cultura obriga ela a pensar que não, é a mulher inferior ao homem, mas ela está bem fisiologicamente e ela consegue exercer bem a metacognição, ela vai conseguir pensar sobre aquilo e criticamente dizer: não, eu não sou inferior ao homem, porque você só derrubou uma perna do tripé. Mas como numa situação em que, por exemplo, na África, eu já tive na África também. Então, lá na África, você tem grandes diferenças. É incrível lá na África. Você está andando, pobreza extrema. Está andando um pouco mais, grandes mansões. Você não tem meio termo. Ou é muita pobreza, ou é grandes mansões dos extremamente corruptos. Então, quando você está numa situação de extrema pobreza, eu acho que você tem que pensar também que talvez ele sabe, que se ele for lá atirar nos outros, ele provavelmente vai morrer. Mas ele não tem perspectiva de outra situação. Então ele sabe. Ele não está sendo obrigado, ele tem consciência e ele vai lá e sabe. O que é diferente de ser obrigado, o que é diferente de ser convencido. E por que isso é importante? Porque se ele sabe, isso quer dizer que a gente pode modelar situações ou alterações comportamentais, sociais, intervenções, que vão fazer com que esse que sabe, que dentro desse tripé que vai modelar o comportamento dele, a gente pode remover ele da categoria de terrorista. A gente pode fazer com que alterações sociais, intervenções, que façam com que ele não venha se tornar um terrorista. Que isso é basicamente o que eu faço. A gente se junta com outros especialistas e modela intervenções para diminuir as chances de pessoas virarem potenciais terroristas, cometerem esses crimes. E aí eu tenho que lembrar, não sei se um detalhe. Acho que a Aline até tocou nisso, porque a minha internet é muito ruim, então eu vi cortada a palestra dela. Mas guerra não é justa, certo? Guerra só é justa quando ela é muito pré-planejada. E essa não é a realidade das coisas. Quando você tem uma situação em que você tem um grupo que ele é pequeno e tem menos ferramentas de um grupo maior, o grupo pequeno ele vai ter que fazer alguns tipos de intervenções a ponto de conseguir causar os danos o suficiente para poder se impor e conseguir boas condições de... Porque vai existir um pós-guerra, a guerra nunca vai ser para sempre, beleza? Então, o que eles vão fazer é causar dano suficiente para que quando acabe a guerra, eles consigam ter pelo menos a reparação dos danos. Existe uma estratégia diplomática para o durante e pós-guerra. Não importa, vocês podem pensar, o cara que ele não tem nem o ensino médio, instrução nenhuma, ele sabe que um dia a guerra vai ter que acabar. Um dia a munição acaba, um dia as pessoas acabam, um dia todo mundo morre em um lado ou não. E ele vai estar pensando, ok, o quanto eu preciso me impor, é claro, talvez não nesses termos, mas o quanto eu preciso me impor a ponto que eu vá conseguir ter uma boa condição pós-guerra. O quão perigoso é a minha palavra, por exemplo. Ele, beleza, você me prende, mas se você me prender, eu viro um mártir e agora vai causar uma revolução entre mais pessoas e a guerra vai continuar, só que agora vai ser uma guerra interna. Então aí vai ser uma guerra que você está causando um loop de motivos para iniciar novas e novas guerras no momento que você me prendeu. Ele é uma pessoa que ela é perigosa até presa. E aí isso... Gabriel, Oi? só para avisar que o tempo está acabando, aí para tu dar um fechamento, para a gente poder abrir para algumas perguntas. Beleza. Basicamente, eu estou falando desse tripé, certo? E eu estava falando agora de motivações e como é que isso vai intervir no comportamento das pessoas. E aí, um grande resumo. A gente vai ter alterações do ambiente, alterações fisiológicas e alterações culturais. E aí, o que é importante saber? Que a gente pode, baseado nesse tripé, fazer intervenções para diminuir essa quantidade de terroristas que existem, mas que eles provavelmente vão sempre existir, porque a guerra ela é injusta e o terrorismo é a forma que esses que têm menos poderio militar podem atingir os com maior poderio militar.
Se você tem uma bomba atômica, eles podem simplesmente, de propósito, porque estão desesperados, contrair o máximo de doenças possíveis, pega um avião, vai para lá, e ele passa um ano espalhando essas doenças. Bioterrorismo é uma das formas mais baratas que existem de causar a maior quantidade de dano. Então, vocês pensam que uma ampola com ebola, se você solta lá no Central Park, nos Estados Unidos, ela faz talvez mais destruição de como ela seja espalhada lá do que uma bomba. E isso é uma coisa que 2 pessoas podem fazer e sem custo basicamente nenhum. Então, qual é o limite do que a pessoa pode se permitir fazer para causar dano e por que ela faria isso? E é claro, um dos motivos pelos quais ninguém faz isso de bioterrorismo é pelo motivo que eu falei anterior. Vai existir um momento pós isso, a não ser que a pessoa vai se matar, né? Mas geralmente existe. Até quando a pessoa vai se matar, ela pode, deve ser até outras pessoas e tal. Se não tem, entra outra categoria. Mas existe um pós aquele evento. Então, bioterrorismo é evitado justamente porque as pessoas pensam, beleza, e depois disso? O que é que eu vou poder fazer que eu vou conseguir ter uma boa condição de vida? Então, por isso que bioterrorismo raramente ocorre. É só uma questão de você, de nível de desespero, também de estratégia. É que eu não tenho tempo aqui, porque existem graus de estratégia e existem graus comparativos, até com o nível de instrução das pessoas que estão planejando elas. Vocês podem ver que muita coisa de conflito é baseado em experiência. E experiência não está só em livros. Então, eu posso até comentar de pessoas que tiveram vamos dizer assim, tiveram altas estratégias de combate que foram muito eficientes, entretanto, eles não tinham um alto grau de instrução. Mas eu vou me ater a só o que eu falei até agora, porque acabou o tempo e eu não quero atrapalhar os outros. Então, podem mandar aí as perguntas, gente. E peço perdão por minha parecer tão cortada e atribulada, mas é o que deu. Muito obrigado, Gabriel. Apesar das péssimas qualidades aí da internet, deu para explicar, foi legal, deu para a gente ouvir aqui. Eu sei que tu tá no meio de um local inóspito, mas até assim deu para transmitir conhecimento. Então, gente, a gente vai ter 4 minutos para responder algumas perguntas. Então, se alguém quiser ir mandando aí no chat, a gente tenta responder o mais rápido possível, porque o tempo está muito contado. Eu fiquei olhando o chat aqui, eu vi que alguém perguntou se terroristas são psicopatas ou sociopatas. Eu vou responder isso logo. Primeiro, sociopatia é um termo que está em desuso atualmente no meio acadêmico, certo? E segundo, as pesquisas que tentam investigar se terroristas têm transtornos mentais ou transtornos de personalidade, geralmente encontram que a prevalência de transtornos mentais em terroristas é a mesma do resto da população. Então, terroristas não são pessoas com mais transtornos do que as pessoas normais, certo? Então, tentar explicar o terrorismo por meio da psicopatologia não vai dar muita contribuição, sabe? Você tem que estudar, obviamente, de todos os pontos de vista que você puder, mas não dá para explicar, você é terrorista porque você tem esse transtorno ou porque você é psicopata. Inclusive, muitos terroristas vão agir de uma forma emocional, porque eles estão achando que eles estão salvando a terra deles, salvando a nação deles. Então, pode ter uma motivação emocional muito forte. Então, não é uma boa forma ficar classificando terroristas como psicopatas, não. Sim, e eu queria adicionar uma coisa à sua resposta, Henrique, porque os grupos terroristas, eles não querem pessoas mentalmente estáveis nos grupos, porque é um trabalho extremamente detalhado, extremamente importante essa questão de manter as informações dentro do grupo, de ser organizado, de ter um passo a passo para se fazer. Então, pessoas mentalmente estáveis, elas não são necessariamente bem-vindas em um grupo desse, sabe? Elas são boas porque elas instigam os outros. Cara, como é que você não está fazendo isso ainda? Mas elas não são necessariamente bem-vindas nos grupos terroristas, ok? Eu já vou aproveitar para responder a pergunta da Ingrid, que está aqui no chat, se me permite, Henrique. Ela perguntou sobre a questão política da não invasão e não ataque da Arábia Saudita relacionada ao monopólio do petróleo. Definitivamente, essa é a resposta para metade das perguntas sobre por que os Estados Unidos invadiu esse e não esse. Provavelmente por causa do petróleo, ok? Então, como eu comentei, a questão política é extremamente importante ali. No sistema internacional, a gente costuma dizer que o paradigma realista, né, que é onde todos os países têm interesse.
Então, os interesses eles vão ser mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, não importa se eu tenho que mandar os meus militares para a guerra, se eu conseguir meu petróleo, está tudo resolvido. Ok? Então, basicamente, a resposta é sim, é por causa do petróleo, ok? Vou fazer uma resposta relâmpago aqui. Eu vi aqui a terceira pergunta, mais rápido para responder. Por que os ataques do Boko Haram são pouco noticiados quanto os ataques do Talibã e ISIS? Eu não tenho uma resposta pronta sobre isso, mas eu suponho que seja porque o Boko Haram não tem tanto alcance tecnológico em relação a meios de mídia quanto o Estado Islâmico, por exemplo. Então, o Boko Haram não tem tanta influência em redes sociais quanto esses outros dois grupos. Mas também pode ser por outros fatores. Por exemplo, existem épocas em que existe o inimigo da vez. E aí, o inimigo da vez já foi a Al-Qaeda. Mas, atualmente, acho que o inimigo da vez está... Até pouco tempo atrás estava sendo o Estado Islâmico, agora está virando mais o Talibã porque está recebendo mais atenção. Então, a mídia vai enviesar muito a atenção para que cada grupo vai receber. Como identificar... Oi. Peraí, vai ser relâmpago também, mas também porque a área de atuação do Boko Haram é realmente a África, então vocês viram que, basicamente, né, o continente africano, vocês viram que o Henrique falou que, tipo, que os atentados que acontecem nesses lugares não são noticiados, né, então a gente vê que, por exemplo, o ISIS, ele tem poder para atacar a Europa, para atacar os Estados Unidos, não, mas principalmente a Europa. Agora, o Boko Haram, você não vê muito o Boko Haram na Europa, então também tem relação a isso. Segue. Vamos continuando, resposta relâmpago. Como identificar um terrorista em meio a tantos transtornos emocionais? André Lise. Não existe um método cientificamente embasado de identificar terroristas, porque a gente não identificou ainda quais são as características que são essenciais dos terroristas. Como eu falei, eles não têm mais transtornos mentais do que o resto da população e não tem transtornos específicos de alguém para virar um terrorista, não. Então, não dá para fazer esse tipo de previsão ainda. Quarta pergunta. Existe alguma ligação ou fator específico para que esses ataques, naquele gráfico exibido por Henrique, para que os ataques ocorram em lugares relativamente próximos? Como eu falei, existe uma região da África onde existe menos atuação do governo, menos atuação estatal, então acaba virando uma terra sem lei, que é a parte do Sahel, que é logo uma região abaixo do deserto do Saara. Aí faz sentido que exista mais instabilidade lá e mais conflitos. Mas acontecem ataques em outras regiões também. Raíssa, intervenções podem ser feitas por várias instituições diferentes, inclusive a Cruz Vermelha. Eu não sei se ela perguntou as intervenções do tipo um exemplo de intervenção, mas é melhor responder por áudio. Porque como vocês estavam falando, aí eu não quis interromper. Vai. Mas as intervenções que são feitas para impedir que outras pessoas virem terroristas e tal, existem inclusive até órgãos específicos. Eu tenho muito contato com o pessoal da ONU e eles têm toda uma estratégia de locais estratégicos pelos quais eles não deixam chegar em situações extremas. Porque em situações extremas surgem ideias extremas, surgem grupos extremos. Então, eles focam em prestar socorro, esse socorro humanitário, por meio, geralmente, da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, existem outras instituições também, que eles vão lá prestar socorro para que eles não cheguem nessas situações extremas. Acho que essa é a resposta mais curta que eu poderia dar. E só essa última pergunta da Ingrid. O que para vocês, acho que vou ler para nós três, o que para vocês poderia ser uma motivação maior para que as pessoas, mesmo sabendo da probabilidade de se associarem ao lado perdedor nessa guerra, façam que eles se associem mesmo assim? Para mim, eu respondi no meu... Beleza, mas para mim eu respondi no slide ali que a gente tem todos esses vieses da ideologia e da religião, sabe? Não tem como não ter nada por trás. Você precisa de ter uma ideia, uma coisa que te motive a fazer aquilo ali, porque realmente, provavelmente, você vai estar do lado do perdedor. Você vai perder seus amigos, você vai morrer, provavelmente. Então, qual é o peso disso? E quanto você está disposto a lutar por aquela causa para realmente fazer com que ela ganhe poder internacional, sabe? Porque se a gente for pensar em termos de uma pessoa bomba, por exemplo, é um valor muito alto a se pagar. E complementando a resposta de Aline, existem várias motivações para alguém entrar no grupo terrorista e cometer um atentado terrorista. Inclusive, não é só por questão de fanatismo. Em várias ocasiões vai ser essa questão de fanatismo, de você achar que você está fazendo um trabalho divino, de que você está salvando a sua terra, a sua comunidade. Mas, em outros casos, a sua situação é tão ruim que um salário de terrorista, que você vai ter uma cama e comida, já é muito melhor do que a situação que você está. Então, nem sempre vai ser por essa questão de fanatismo religioso e tal, até porque existem vários outros tipos de fanatismo, enfim. Então, você pode
simplesmente a sua situação é tão ruim, mas tão ruim, que entrar no grupo terrorista é melhor, é um progresso, entendeu? E continuando aqui, me empolguei nas perguntas. Pelo declarado até aqui, podemos dizer que podemos identificar mais um terrorista por sua ideologia do que suas psicopatias. Eu acho que quis dizer psicopatologias. Vamos lá. A ideologia pode ser um fator preditor para que alguém acabe entrando no grupo terrorista ou cometendo atos terroristas. Só que existe um problema aí, que isso é um dos grandes problemas da atividade de inteligência em contra-terrorismo, que é o seguinte: existem várias pessoas que vão simpatizar com grupos terroristas. Aí, desse grande grupo de pessoas que simpatizam, existem pessoas que vão divulgar e compartilhar material relacionado a terrorismo. Aí, desse grupo, tem um outro grupo menor, que é o que vai para reuniões, vai tentar participar dos grupos terroristas. E aí tem um grupo menor ainda, que é o grupo que vai realmente executar um ataque. Então, não é só porque você está no grande grupo de simpatizantes da ideologia que você vai descer todos os níveis até chegar ao ponto de cometer um ataque. Então, esse é um dos maiores desafios da atividade de inteligência, que é prever quais dessas pessoas vão entrar em grupos terroristas e cometer ataques. Última resposta, por gentileza. A gente vai ter que encerrar, gente. Infelizmente, a gente tentou, transmitir o máximo de informação nessa quantidade curta de tempo. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa. E quero agradecer a presença da Aline e do Gabriel. E agradecer a todos vocês também por testemunharem aqui o nosso evento. E com isso vou passar a palavra para o Emerson, eu acho, que é quem está gerenciando aqui. Isso, eu mesmo, Henrique. Meus parabéns pela apresentação de vocês três, o Henrique, a Aline e o Gabriel. Realmente foi um tempo um pouco corrido, mas vocês conseguiram apresentar bem. O pessoal gostou, o feedback está sendo muito positivo. Por conta do tempo, eu já vou chamar a Roseli Soglio, a vice-presidenta da BCCRIM, e o Rogério Pagnan, que é o editor-chefe da Folha de São Paulo. Eles irão apresentar em seguida.